Oi. Aí são as suas pessoas que já... Ele não une pessoas, ele une propósito, né? E se vocês estão aqui hoje é porque a gente vai ter algo muito especial para poder compartilhar. Afinal, o rancho acabou, mas a bolha, ela está só começando. A bolha é o momento da gente poder ressignificar a nossa identidade, entender quem realmente somos, o que a gente precisa mudar da nossa mentalidade para a gente poder ir para um próximo nível. A gente que escuta tanto essa mudança de mentalidade, mas muitas vezes de forma banalizada, hoje a gente vai fazer uma coisa bem imersa e profunda, o que realmente traz transformação para nossas vidas, né? É sobre recomeçar, é sobre um recomeço. E se a gente pudesse recomeçar hoje? Se você pudesse recomeçar hoje, o que você faria? Faça uma pergunta para você mesmo. Se a gente pudesse recomeçar a partir de hoje, o que você deixaria no passado? E o que você levaria para o seu futuro? Você consegue responder isso na sua mente agora? Você traria de bagagem do seu passado? Coisas que realmente são valores para a sua vida. Coisas que mudam destinos. Coisas que moldam o futuro. O que você gosta de hoje e deixar lá no passado? Muitas vezes um peso que você carrega, você não precisa carregar. Muitas vezes um fardo tem te cansado, tem te adormecido, tem te destruído emocionalmente. Muitas vezes você acorda naquele efeito automático, o piloto automático que você continua acordando e vivendo a mesma coisa o tempo todo. Tudo aquilo que você não ressignifica na sua vida, você começa a viver novamente no dia seguinte. E se? O e se é uma pergunta que a gente faz o tempo todo na nossa mente. E se eu tivesse feito isso? E se eu pudesse começar tudo de novo? E se eu pudesse ter uma nova chance? E se eu pudesse pedir um perdão? E se eu pudesse abrir minha boca para perdoar? E se? E se na minha infância eu pudesse ter aproveitado um pouco mais e brincado mais? E se eu pudesse ter aproveitado os meus pais enquanto eles estavam aqui e agora não tem mais tempo para eles, porque eles já não estão mais aqui? E se? Pense um pouquinho. Ressignificar a história significa a gente poder olhar para dentro, entender quem realmente somos de verdade. Ressignificar a nossa história significa a gente poder compreender para que nós viemos aqui para a Terra. Todos nós temos uma missão. Eu levei anos para descobrir qual era essa missão. E falo para vocês, do fundo do meu coração, pode abrir o olho. Eu vou falar uma coisa sem demagogia nenhuma. A gente tenta transformar o que está fora, mas esquece primeiro de mudar o que está dentro. E a gente só consegue alcançar os objetivos que a gente quer, e muitas vezes dele é financeiro, porque todo mundo está atrás de mudar a vida do mundo, né? É maravilhoso ter dinheiro. E a gente vive uma era hoje em que as pessoas elas começam a boicotar até quem tem dinheiro. Para as pessoas serem bem-sucedidas, você sempre está expondo alguém que não é bem-sucedido. Todo prédio reto denuncia um prédio que é torto. É por isso que as pessoas bem-sucedidas são tão atacadas. Você nunca vai ver ninguém acima de você falando de você. É sempre quem está abaixo. E enquanto a gente não ressignificar a nossa verdadeira história, nós vivemos escravos de uma coisa, da opinião do outro. É por isso que tem gente que está travada até hoje, no lugar onde não gostaria de estar, trabalhando no emprego que nunca quis, vivendo uma vida completamente medíocre, vivendo de forma mediana. E se? E se? E se eu tivesse feito diferente? E se o Reinaldo um dia não tivesse se tornado o protagonista da vida dele? E se? E se? E se eu não tivesse tomado as rédeas da minha própria vida e tentado ressignificar aquilo que realmente traz transformação? O dinheiro é muito bom, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, ele não resolve tudo. Quem quer ser feliz aqui um dia? Não vai ser. É chocante. Porque felicidade não é ponto futuro, é ponto presente. Se você não decidir hoje ser feliz, amanhã talvez você não tenha essa chance. E se? A decisão, por mais que o mundo não impõe a condição da gente ser feliz todo dia, a gente precisa decidir hoje mudar. Eu venho aqui pro rancho, pra bolha, com o visto do Carlinhos, mas eu venho para cumprir um propósito. Porque hoje eu poderia estar na minha casa, com minha família, minha esposa, meus filhos, e hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho o direito de escolher onde eu quero estar. Mas eu escolho estar aqui por um motivo. Porque esse é meu propósito. Ao longo dos anos, eu tenho escolhido fazer aquilo que eu amo fazer. Aquilo que eu gosto de fazer. Porque tem horas na nossa vida que a gente precisa ser um bundão para os outros. Quem já foi um bundão aqui?
Mas todo mundo é bundão com a gente, né? E dificilmente a gente consegue ser com o outro. A gente precisa, às vezes, se permitir desagradar as outras pessoas. Todo mundo aqui é influenciador, está na rede social, está ganhando seu espaço, sua audiência, o seu momento. E é o que faz? Uma postagem, 10 comentários positivos, um negativo. Qual é o que você quer responder? Sabe por quê? Porque você ainda não tem certeza de quem você é. Você ainda não tem certeza de quem você foi feito para ser. Você não tem certeza do seu propósito. Você é quem Deus diz que você é. Você não é o que o mundo fala. Não é o mundo que muda e você muda. Você muda e tudo ao seu redor muda. Entenda, o controle da sua vida está na palma da sua mão, porque a graça de Deus, ela trouxe para você algo incrível, que nem a própria graça muda, que é a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Eu não deu como estar num prédio de 10 andares, escolher pular, e no meio do caminho dizer, me arrependi, quero voltar. Não, minha consequência é a morte. Mas ninguém está me obrigando a pular. Essas são as suas decisões. A plantação ela é completamente opcional, mas a colheita ela é obrigatória. É igual casamento. Eu estou casado há 12 anos com a mulher da minha vida. Eu já fico com vontade de chorar. Porque eu já conquistei tudo que eu podia conquistar. Mas digo para vocês que essa não é meu ponto de felicidade. E depois eu vou mostrar no meu telefone. Eu mandei mensagem hoje de manhã para Simone e falei assim, como é difícil sair de perto de vocês. Como é difícil ficar longe da minha família. Porque eles são o meu verdadeiro patrimônio. O meu patrimônio não cabe numa conta bancária. Porque a minha identidade ela é ativa. Eu não fico refém do que os outros pensam sobre a minha vida. Existe um caminho para a gente construir uma história. E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês esse caminho. Para que vocês não fiquem mais reféns do que os outros pensam. Ou reféns do que as pessoas falam. Ou reféns do que acham que conhecem você. Todo mundo aqui é livre. Fala assim, eu sou livre. Você é livre para decidir o que você quiser na sua vida. E aqui não são palavras bonitas, aqui é o testemunho de alguém que construiu um caminho e que conseguiu a transformação. E eu não sou super-herói de casa. Quem já conhecia aqui meu casamento, minha esposa, com a Simone, meu casamento não é uma propaganda de margarina, por mais que muitas pessoas acham. E isso é que é legal, porque nós somos um casal de verdade. Meu casamento é cheio de defeitos. E ninguém me obrigou a casar. Mas depois que eu casei, eu decidi uma coisa, permanecer casado. Eu acordo e decido permanecer casado todos os dias com minha esposa. Ela é perfeita? Não. Tem dia que ela está com vontade de me matar. Tem dia que eu acordo com vontade de matar ela. Mas sabe o que é o amor verdadeiro? Amor não é sentimento, amor é decisão. Amor é quando você está na pior fase da sua vida e você decide permanecer pelo propósito de estar casado. Você tem amor pela sua vida quando tudo está dando errado e você decide continuar. Você tem amor pela sua vida quando você está no meio de uma faculdade, você tem vontade de desistir daquele curso e mesmo assim eu preciso continuar aqui no caminho. Não é quando as coisas estão bem, não. Não trair quando o amor está lá em cima é a coisa... Não trair o teu parceiro ou tua parceira quando o teu amor está na alta, quando o sexo está em dia, quando as contas estão em dia, a conta bancária é cheia, é muito fácil. Agora não trair quando tudo está dando errado, ali é teu desafio. Ali você mostra que ama. Não roubar quando tua conta está cheia, ali você mostra que você tem caráter. Não é quando a gente passa por dificuldade, porque a gente tem mania de justificar coisas que muitas vezes o nosso caráter força a gente a fazer. E se? E o e se continua. Esse e se é aquelas perguntinhas que a gente fica martelando na nossa vida. E se o Lucas não tivesse se tornado protagonista da história dele? Porque o Lucas tem uma história muito parecida comigo. Quando eu comecei com o Carlinhos, um pouquinho depois, durante muito tempo eu tinha uma etiqueta na minha vida que me perseguia. Mas eu nunca achei ruim, porque para mim isso é um orgulho. Durante muito tempo eu era o marido da Simone. Durante muito tempo na minha vida, eu tive uma etiqueta e ainda continuo tendo de ser o marido da Simone. Mesmo sendo empresário do Tirulipa, do Carlinhos Maia, da GQ, do Whindersson Nunes, do David Leonardo e de tantas outras pessoas que vocês conhecem. Mas para mim isso é um motivo de orgulho, porque se eu sou o homem que eu sou, primeiramente eu devo a Deus.
depois da minha esposa. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. A minha transformação aconteceu porque eu tenho uma mulher sábia do meu lado. Ela conseguiu olhar para mim e enxergar coisas em mim que nem eu mesmo conseguia enxergar. Ela era a pessoa que me incentivava, e quando ela subia um degrau, ela dizia assim, ó, vem que agora eu estou pronta para te puxar. E ela me puxava, e assim foi nossa vida. Quando a gente casou, a gente falava, a gente sobe um degrau e puxa o outro. Nós somos o degrau um para o outro. E se eu não tivesse construído minha própria história? E se o Lucas fosse conhecido como o marido do Carlinhos, mas se ele não tivesse conhecido a própria história dele, entendido da identidade dele, hoje um apresentador, uma pessoa famosa, e trilha o próprio caminho dele, essa é a nossa verdadeira identidade. Entender quem somos. Autoconhecimento nunca foi sobre talento, sobre os dons, sobre as suas habilidades. Autoconhecimento não é o Carlinhos saber que ele é um bom diretor. Muito foda. Eu tô impressionado. Eu nunca tinha parado para ver uma palestra do Kaká. Não é o Medina saber que é um bom surfista. Autoconhecimento é a gente conseguir olhar para dentro de si e reconhecer aquilo que precisa ser mudado. E se a gente precisar mudar hoje, o que mudaríamos? Deixa eu falar uma coisa para vocês, de verdade. Eu acredito piamente na volta de Jesus. E esse tempo está se esgotando. E se ele voltar hoje? O que a gente tem para falar? O que a gente fez? O que a gente aproveitou? Quem são as pessoas que a gente trouxe transformação? O que a gente está fazendo da nossa vida? O tempo está passando e a gente simplesmente não se entrega para outras pessoas. Você está com qualquer tipo de nó na sua garganta hoje, entalado, com algum sentimento ou emoção que está te paralisando para o teu crescimento, para o teu avançar, hoje a gente vai tirar isso de vez. Essas perguntas precisam ser respondidas. Quer ver um negócio? Quem topa vir aqui? Uma pessoa. Vem cá. Fala teu nome para as pessoas. Rafael. Rafael. Fala para as pessoas quem você é. Mas não fala nem o que você faz e nem o que você tem. Eu sou Rafael, filho de Deus, que procuro melhorar cada dia mais. E buscava, por muito tempo, eu estava perdido, assim, sempre tive muita fé em Deus e vinha buscando uma direção. Foi quando eu tomei a decisão de mudar a vida da minha família, me dedicar mais para minha esposa, para meus filhos e mudar tudo que já passou de ruim e tentar viver a nova etapa da minha vida. Você é daqui de Maceió mesmo? Sou de Maceió. Você trabalha com o quê? Eu vendo coxinha, tenho uma loja de coxinha. Eu falei pra você dele. Eu sei. Eu tô falando para as pessoas. Ouviram a história dele. Aqui fecha. Sai da minha bolha, saia. O Rafael, ele tem uma história linda que não é só sobre decidir, é sobre o agir. E ele falou algo que é importante, uma palavra que chama decisão. Fala assim, ó, depide. Vocês vão entender o que é que significa isso. Primeiro, direção. Sem direção, ninguém... Meu microfone ficou ruim. Oi, obrigado. Letras que mudam destinos. A história do Rafael, como de tantas outras ali vão ser contadas hoje, vem através disso. O primeiro dele falou direção. O que é que falta na nossa vida? Direção. Fala assim, ó, direção. A gente não sabe para onde vai, é por isso que qualquer caminho passa a servir. Se eu chamar qualquer outra pessoa aqui no palco e eu fizer essa pergunta, quem você é? Quem é você quando você se olha no espelho? O que você responderia para você mesmo? Talvez muitas pessoas vão ficar com um nó na garganta, entalado, sem saber responder isso. Porque a gente passa uma vida toda sem descobrir para onde vamos. E mais importante do que saber para onde vamos, com quem vamos, quem está no nosso caminho, no nosso propósito. Eu não sou uma pessoa que me alio a outras pessoas que não têm os mesmos princípios e valores do que eu. E o Rafael, como ele falou, em algum momento ele estava meio perdido na vida. É verdade? Eu estava perdido, meu casamento estava muito ruim. Aos finais de semana eu só queria saber de beber, de farrar. E todo final de semana era uma briga diferente. Porque o propósito dela era diferente do meu. E os negócios? Os negócios vinham de mal a pior, porque a nossa desunião dentro de casa, eu tomava decisões no negócio que ela achava que era errado e eu não perguntava a ela. Entendeu? E ela dizia, tá vendo, deu errado, porque você não me consultou, porque você não me perguntou. Isso vem durante anos, mas isso eu vi meu pai fazendo isso.
É um espelho que eu tive dentro de casa, entendeu? E tá tudo certo, eu com meu pai me dou muito bem. Mas só que eu trouxe esse espelho para dentro da minha casa. E quando eu vi que meu casamento ia acabar, eu fui procurar ajuda espiritual, procurar mais Deus, procurar a igreja. E foi quando eu procurei, eu sabia que eu precisava de um mentor para me dar direção. E foi quando, coincidentemente, eu procurei você. Eu estava rolando o Instagram, você apareceu falando. E quando eu estava procurando direção, foi quando apareceu você no Instagram lá, com as lives Semeando Sucesso. Eu entrei e começou a mudar a minha vida realmente, de fato. Foi uma decisão que eu tomei, acordar às 6h17 da manhã todos os dias. E eu não queria o gravado, eu queria o ao vivo, para sentir aquilo ali, para interagir, para viver, sabe? E eu comecei a aplicar, porque não adianta aprender e não aplicar, né? Isso você ensina muita gente. E comecei a aplicar na minha vida começou a melhorar aos poucos. Eu parei de fumar, eu parei de beber. A minha esposa fumava também. Consequentemente, ela acabou parando também. Tem um cigarrinho aí? Brincando. Ela já não bebia mais, porque quando eu bebia, eu me vi muito agora na Casa da Árvore, eu sendo Edmundo. Eu era muito, sabe, mais bruto quando bebia, nunca tive problema com bater, nada do tipo, mas assim, eu era uma pessoa que não ríspida. E eu me vi muito no Edmundo na Casa da Árvore, estava conversando com a minha esposa hoje. Quando bebia, eu me transformava numa pessoa que não era eu, que eu sou carinhoso, sou amoroso, sou meigo com a minha esposa, com a minha família, com meus filhos. Eu estava vendo hoje uns vídeos do meu filho, rapego, tá com uma mijada, sabe? Tá sem cuidar de mim, da minha família. E a melhor decisão que eu tomei foi poder cuidar da minha família. De verdade. Você botou pra fora agora o que doía aqui dentro, que não faz mais parte. Mas olha para essas pessoas aqui, porque o teu testemunho vai impactar a vida de muitas outras pessoas. E fala quem é o teu novo ser, quando você descobriu a sua verdadeira identidade, quem você é hoje. Hoje eu sou o novo Rafael. Aprendi que meu corpo é o templo santo do Espírito Santo, a cuidar mais de mim, do meu corpo, da minha família, que não é dinheiro. Eu tudo buscava dinheiro, só evento, trabalho. Por muito tempo eu não vi minha filha de 15 anos crescer. Mudei. Hoje eu tenho tempo de qualidade para minha família. Esse tempo ninguém compra, com dinheiro nenhum. Hoje eu cuido do meu físico. Minha esposa acabou cuidando do físico dela também. Eu perdi 14 quilos em 2 meses. Minha esposa perdeu 15 quilos em 2 meses. E isso, a gente todos os dias acorda. Eu estou desmotivado, ela me incentiva, ela está desmotivada, eu incentivo ela. A gente tenta emagrecer. Mas não é o querer emagrecer, é a mentalidade que muda. Tudo vem da mentalidade, que a gente destrava as crenças limitantes da gente, que a gente procura realmente mudar, tomar decisão. Eu não bebo, não fumo mais, fumei desde meus 16 anos de idade, parei de fumar do dia para a noite, assim, pedindo a Deus a oração, e os negócios, graças a Deus, vem melhorando. Por consequência do passado, tem muita coisa que você vai, small steps, né? Aos poucos a gente vai organizando, mas graças a Deus as coisas estão melhorando muito, vem melhorando bastante. O Semeando Sucesso, de forma grátis, as 15 lives, são 1 hora por dia de live, ele mudou minha vida. E tem gente que cobra 20, 18 mil reais por mentoria e é uma coisa, aquele clichê que não faz mesmo. A gente vê que você bota de dentro para fora. Você está doando o seu máximo ali, tudo que você viveu. Eu me conecto muito com você, porque você foi aquele cara que vendeu combustível porta a porta, foi o cara que lavava carro na rodoviária lá no seu país. Tudo isso eu fiz também, entendeu? Não vendi combustível, mas eu vendia bicicleta, eu vendia coxinha no porta a porta também. Olha, quando ele começou, desculpa interromper rapidão, quando ele começou a fazer essas lives 5 da manhã, eu dizia, que loucura é essa? Mas eu já eu assisto, acordo 5 da manhã, eu não vou de jeito nenhum, tem que me faça. 5 da manhã, e ele ficou anos acordando 5 da manhã, fazendo a live todos os dias.
Quando não era isso, era ele batendo na porta de casa enquanto eu estava, sei lá, assistindo meu bom desenho animado para me arrastar para a igreja. Isso várias e várias vezes. E aí, mas por que dá certo para ele, né? Ele sempre buscou muito, eu sempre vi o quanto o Kaká sofria, porque ele sempre foi um estrategista de carreira muito bom. Além disso, ele sempre teve muitos princípios. Tanto é para ele comprar um carro bom, um carrão. Meu amigo, eu levei ele na loja e disse: menino, que carro velho é esse que você anda? Eu não vou querer empresário com um carro velho desse, não. 2018. Não diga que é meu empresário, não. Foi não? Foi. E aí, porque ele nunca foi muito apegado ao dinheiro. O primeiro carro bom que eu comprei, mas não foi o que me deu, viu? Tá vendo? Mas arrastei pra cá. Foi o que me deu, que foi fruto do nosso trabalho, sim. Sim, e você ganha muitos milhões comigo. Você sabe o quanto eu sou grato a você. Eu vou só fazer isso aqui. É muito importante porque quando a gente sabe que nós somos de verdade, uma das coisas que a gente começa a colocar para fora é a gratidão, né? Minha vida empresarial foi transformada por esse cara. A gente começou junto lá atrás, eu comecei hoje com o Léo, que cuida do Carlinhos, incrível, seu primo é um cara incrível. E a gente falando bastante sobre isso, o quanto a gente precisa ser grato às pessoas. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Se hoje eu estou aqui, e se hoje eu me tornei o empresário que eu sou, eu devo muito a você, cara, porque a gente começou junto aquela caminhada, a gente caminhou junto, né, por vários perrengues. Tinha dia que você tinha vontade de me matar, tinha dia que eu tinha vontade de matar ele. Vocês conhecem o Carlinhos do jeito dele, mas ele tem um coração que é muito além daquilo que ele faz. O Carlinhos é outra pessoa muito além por trás das câmeras, assim, eu sei do coração dele, eu sou muito grato a você. Eu precisava dizer isso de forma pública e eu amo demais pra você. Ela é totalmente diferente de como ela começou. Mas lembra de uma coisa, a nossa vida não é decidida pela forma que começa, é pela forma que você conduz no meio do caminho. O início não decide o final, nunca. Hoje as pessoas me conhecem, que seja o Kaká marido da Simone, que seja o Kaká empresário, que seja o Kaká mentor, mas esse mesmo Kaká instalava película automotiva em carro. Esse mesmo Kaká foi frentista. Esse mesmo Kaká vendia estopa automotiva em oficinas mecânicas. Enquanto todos meus amigos estavam na melhor fase da vida deles, filhinhos de papai, vivendo sobrenatural, eu muitas vezes ia lá abastecer o carro deles enquanto eles estavam lá bebendo uma quinta-feira se preparando para ir para uma festa. Mas teve uma grande diferença em tudo isso. Eu escolhi um destino diferente para a minha vida. Meus pais são separados depois de 36 anos de casado. Meu casamento não separa. Como você tem certeza, Kaká? Meu casamento não tem plano B. É saber para onde você vai. É a direção de onde você quer chegar. Só que para isso precisa construir uma estrada. E depois do D veio o P. Fala assim, ó, processo. E esse é o mais doloroso para todo mundo. Porque o processo é aquele momento onde a gente passa por coisas que a gente não quer passar. É o momento da dor. O processo é o que mói, não é, doutora? Não é o que mais mói o ser humano, é o processo. É aceitar o processo. É a gente aprender a aceitar aquilo que está nos capacitando para uma nova fase. Qualquer um de vocês aqui passa por processos, mas quando você compreende o que é que Deus está fazendo com esses processos que Ele permite na sua vida, você vai viver o sobrenatural. Porque existe a permissão de Deus e a vontade de Deus. A permissão de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas a permissão de Deus, ela é boa, perfeita e completamente desagradável. Tem coisas que Deus te tira da zona de conforto, que é para que você cresça e amadureça. Você nunca se torna um diamante lapidado antes de passar pela pressão do fogo. Entenda uma coisa, dentre mais de 200 milhões de espermatozoides, quando você era um espermatozoide entrando no útero da sua mãe, você já venceu. Deus tem um propósito na sua vida, você não está aqui por acaso. Você não veio viver nesse mundo para ser escasso, para viver na miséria, para viver na escassez, sem saber para onde vai, sem propósito, sem destino. Deus não te trouxe aqui para que você viva com um fardo carregando nos seus ombros o tempo todo. Não foi para isso que Deus te chamou. Mas você só está passando ainda por isso, seja o que você está sentindo hoje. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu sei como você vai sair. Se uma decisão acontecer, você suportar o processo. Que os crescimentos que eu tive na vida, os degraus que eu subi, os momentos em que eu avancei, os níveis em que eu me coloquei, foi por um motivo. Eu entendi o processo. Então, para me empreender um dia, eu precisei sair da minha zona de conforto, que era a dupla. Eu trabalhava com a dupla, eu tinha o meu emprego, eu comecei ganhando R$1.500, fazia logística de shows. 6 meses depois comecei a ganhar 2.500, um ano depois estava ganhando 10 mil, depois estava ajudando a vender show.
E aí eu comecei o meu grande processo, que foi abrir mão de tudo para cuidar desse rapaz. E foi muito difícil para mim sair dessa zona de... Porque toda vez que a gente tem nosso garantido, eu vou dizer uma coisa para vocês, estabilidade não existe. Fala assim, estabilidade não existe. A estabilidade, Lucas, ela nunca existe, porque a nossa vida ela é uma montanha-russa o tempo todo. Cabe a gente saber o momento de sentar, o momento de segurar a ânsia de vômito, o momento de gritar de euforia, o momento de entender o nosso processo de felicidade, o momento de entender os nossos momentos guardando para mim o tempo todo. Coisa que eu tinha vontade de colocar para fora, eu ficava guardando, me remoendo. E quando eu explodia era simplesmente de uma vez. Hoje não, hoje eu me permito ser aquele bundão. Porque as pessoas são bundonas comigo o tempo todo. E hoje eu me permito ser bundão. Que você desagrade os outros. Você não precisa estar dando sim para todo mundo o tempo todo. Pensa um pouco em você. Isso é um processo da vida. Aprender a se amar é aprender a dar um não para dar um sim para você. Porque o não é uma palavra tão pequena e parece ser tão insignificante, mas tem um poder de liberdade que vocês não acreditam. O momento que eu passei. Obrigado. Eu sei, tô brincando. Mas as pessoas que mais tentaram me paralisar na minha caminhada foram as pessoas que mais me ajudaram a crescer, quando eu entendi o processo. Então o que vem para te paralisar, você pode utilizar para você avançar. Um avião, antes de decolar, ele tem que percorrer uma pista, e aquilo que mais tenta frear o avião, que é o vento, é aquilo que faz o avião subir. Ele só precisa ter a inclinação perfeita. Eu sou piloto, eu estou te falando. O que faz o avião parar é o que faz ele subir, é o vento. O vento contrário, se você não injetar força ali, meu amigo, meter marcha no motor, turbina, injetar potência, o avião não sobe. Ele vai correr. Mas se você não inclina, o que o avião faz? Ele utiliza daquilo que vem para paralisar para fazer ele subir. Foi isso que eu fiz na minha vida. Hoje eu sou mais forte, mas tenho minhas fragilidades. Me tornei uma pessoa mais resiliente. Mas hoje eu sou antifrágil, eu aprendo com aquilo que eu suporto. Hoje eu sou mais sábio, mas muitas vezes eu preciso resgatar o Cacá lá do começo, aquele meninozinho. Porque não diferente da história de vocês, eu tive processo na minha vida. Com 5 anos de idade eu sofri um abuso. Com 8 anos eu sofri o segundo abuso. E falo para vocês, isso não define minha história. Não define. Eu não sofri mais do que vocês, nem vocês sofreram mais do que eu sofri. Cada um tem seus processos. Aprendam a respeitar os processos de vocês. Isso traz transformação. Sabendo que você é único. Sabendo que você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Sabendo que você é amado. Independente que o mundo te ame, a gente passa uma vida toda tentando chamar a atenção do mundo. Hoje existe uma geração. Existe uma geração de pessoas que vivem querendo a atenção do mundo, mas as pessoas estão esquecendo de tentar chamar a atenção de quem criou o mundo. Lembra disso? É uma geração de pessoas que querem chamar a atenção do mundo, mas estão esquecendo de chamar a atenção de quem criou o mundo. Sabe que a pergunta que eu me faço todo dia? Se Jesus voltar hoje, o que eu vou prestar conta com ele? Quantas pessoas eu trouxe para ele? Quantas pessoas eu falei do amor de Deus, do amor de Jesus? Quantas vezes a gente tem a oportunidade de transformar a vida de outra pessoa e a gente não faz? As pessoas dizem, a internet não presta para nada, a internet é um inferno. Não, meu amigo, a internet ela pode ser usada como inferno ou como uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Cabe a você fazer isso. Quais são os valores que você cria na vida das pessoas? Não sei. Entenda uma coisa. Não importa o que os outros pensam de vocês, não importa o que vocês pensam em fazer da vida de vocês, mas quando você entende o seu verdadeiro propósito, aquilo que Deus te chamou, que se exploda o que as pessoas pensam, o que importa é o que você faz, é o que você decide, é a transformação que você gera na vida de outras pessoas. Isso é teu verdadeiro propósito, é alcançar a vida de outra, ver transformação no outro. Usem a influência de vocês para algo positivo e não simplesmente para poder ficar mais em dança de TikTok ou qualquer outro tipo de conteúdo. Faça aquilo que vocês gostam, mas usem para o bem, porque vocês precisam ser diferentes da maioria das pessoas. As pessoas bem-sucedidas de verdade são pessoas que são diferentes da maioria delas. Não viva de forma medíocre, não viva de forma mediana, não viva no raso, viva de forma imersa. Só que isso é para poucos, é para quem decide, é para quem suporta o processo. Tem direção, suportou o processo, agora vem o I. Fala assim, ó, identidade. É saber quem você é. Autoconhecimento
não é sobre dons e habilidades. Autoconhecimento é entender o que você precisa mudar. E se eu te contar que existe um perdão que você precisa liberar, todos, que até hoje vocês não conseguiram, que é para você mesmo. Fala assim, ó, eu preciso me perdoar. Você é a única pessoa responsável por muitas coisas, de consequências que você vive, por decisões que você tomou. E inconscientemente você não sabe, mas você precisa se perdoar de muitas coisas. A vida que você tem é a vida que você merece, pelas decisões que você tomou. Uma palavra de mudança, fala aí, o que você precisa mudar? Acreditar mais em mim. Acreditar mais em você? Como você chama? Você é de onde? O que é que você faz? Eu tenho uma loja de roupa feminina e sou influencer também local. Você tem quantos anos? E o que te leva a não acreditar em você? Deixa eu te falar uma coisa. Pode pôr pra fora. Tudo aquilo que tá dentro de você, todo mundo aqui passa a mesma coisa. Mas me conta, o que ainda dá um nó na tua garganta? Eu cresci em um ambiente onde os meus pais, eles são pais excelentes, mas enquanto casal, as mulheres tiveram muitos problemas. E meu pai, ele nunca apoiou minha mãe. Ela sempre quis fazer as coisas e aí ele não apoiava, ele dizia que não ia dar certo, que ela não ia conseguir. E eu cresci também acreditando que eu não conseguiria. Só que diferente dela, ele me apoia em tudo. Hoje eu consigo realizar tudo que minha mãe planejou para ela e que é um complexo muito grande de inferioridade. As pessoas elas não me menosprezam, as pessoas elas não me excluem, mas eu não me sinto pertencente, eu não me sinto merecedora do que hoje eu estou conquistando, do espaço que eu venho tendo. É porque acontece uma coisa. Existe algo que você precisa perdoar no seu pai. Porque, de alguma forma, no teu subconsciente, nosso subconsciente ele não sabe distinguir o que é real do que não é real. E quando a gente conta uma historinha para a nossa cabeça, por mais que ela seja mentira, ela se torna uma verdade se a gente colocar ela como uma verdade. Existe uma liberação de perdão que precisa acontecer entre você e seu pai. Porque no teu subconsciente é como se você não se sentisse merecedora por conta de crenças limitantes que o teu pai impôs sobre a tua mãe. E você não se sente merecedora. Porque o que é a sexualidade? Ela se resume a duas coisas. O primeiro objeto de amor da mãe, da criança, é a mãe. Ela faz distinção entre a mãe e o mundo. O primeiro objeto de amor da criança é a mãe. Ela faz distinção entre o mundo e a mãe através da figura paterna, que pode ser o pai biológico ou alguém que substitua ele. Isso aqui é uma família. A tua referência, teu primeiro amor de homem foi o teu pai. E é o teu pai. Você pode até ter tido outros amores. Você é casada, não? Não. Mas teve namorados? Tem namorado? Não. Mas já gostou de outras pessoas? Já. Toda vez você vai buscar características, muitas vezes, que se repetem no comportamento que teu pai tem. E talvez muitos relacionamentos seus não deu certo, porque você buscou essa característica mesmo de forma inconsciente. E você precisa liberar perdão pro seu pai. Porque isso está fazendo com que você tenha uma crença limitante. Você é uma mulher incrível, você é uma mulher linda, você é uma mulher que fala bem, inteligente. Eu pude te ver alguns dias aqui e você não tem por que se achar menos. Ela é incrível, não é? Entre tantas pessoas, Deus te deu a capacidade da comunicação. Entre tantas pessoas, Deus te deu a capacidade de você poder transformar a vida das pessoas. Entre tantas pessoas, Deus foi lá em Penedo e te colocou naquele lugar, porque era lá o lugar onde Ele te transformaria para você ser o ponto de transformação na sua família. Você não precisa se sentir menos. Você é mais, você pode, você é filha amada de Deus. Você tem uma identidade que ninguém arranca de você. A nossa impressão digital é na ponta do dedo, porque Deus colocou sobre as nossas mãos o poder da gente tocar em algo e aquilo ali ficar registrado. E aquilo que você toca fica a tua marca e você decide o seu destino. Não foi que a tua mãe que vai se repetir na sua história.
Nada do que aconteceu na vida da sua mãe vai se repetir na sua história, desde que você decida mudar isso. Mas você precisa consertar isso com seu pai. Você precisa chegar para ele e dizer assim: pai, eu te pergunto, porque hoje ele está tentando reconstruir tudo que ele fez com sua mãe, ele está tentando compensar em você. Eu fui assim com meu filho. E é por amor que ele faz isso. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é a maior prova de amor que ele tem para sua vida. Só aceita. Fala assim, ó, eu sou filha amada de Deus. Filha amada de Deus. Eu sou a Camila. Eu sou a Camila. Eu tenho uma identidade. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. E nada do começo da minha vida. Do começo da minha vida. E nada do começo da minha vida. Vai determinar onde eu vou chegar. Vai determinar onde eu São vou as chegar. minhas decisões São as minhas decisões que vão decidir o meu destino. que vão decidir o meu destino. Você ainda se sente menos? Muito obrigada. Doutora, quando você falou aceita, fala pra ela. A gente conversou, né, nesse projeto lindo sobre isso que você está falando. Você está confirmando tudo que a gente conversou e ela precisava ouvir de alguém, não é, Camila? Que é a presença masculina. Ela precisava ouvir. Eu disse isso para ela. Verdade, amiga? Você precisa perdoar-se, perdoar o seu pai e aceitar esse amor. Aceitar o que ele fez e o que ele está fazendo por você. Ele não fez lá atrás, mas ele está fazendo por você. Então receba. É seu. De direito. Doutora, tem que dar um abraço nela. Ô, mulher linda. Chega, gostoso. Hoje eu quero ouvir. Hoje eu quero ouvir. Porque os nossos pais não foram treinados para treinar a gente para serem bem-sucedidos. Lembra disso, os nossos pais não têm culpa. Os meus pais não têm culpa da forma que eles me trataram, porque eles só deram aquilo que eles aprenderam, era a forma de amar deles. Ontem eu tive uma atitude muito difícil. Cacá, a gente vai parar por aqui, a nossa bolha, certo? E a gente vai saber que a atitude foi essa só amanhã, nesse mesmo horário. Tá bom. E nesse mesmo canal. Já ia chorar. Vocês não querem que acabe, né? Mais um pouquinho. Só amanhã, né? Tô por você. Ué, eu pensei que você ia achar um negócio chato. Não tá chato, não? Só mais um pouquinho, então? Só pra vocês, o pessoal de casa, só amanhã, nesse mesmo horário, ok? Eu tenho algo que talvez vocês vão se identificar muito sobre a criação dos pais. Os meus pais, eu sou apaixonado por eles. Mas eles não foram treinados para me capacitar para o mundo. Eles me entregaram a forma de amar do jeito que eles aprenderam. Eu apanhei muito na minha infância. E nem por isso meus pais se tornaram pessoas más, muito pelo contrário. Se eu sou o homem que eu sou, eu também devo as surras que eu levei. Nunca fiz isso com meus filhos, porque a forma de educar eles foi diferente da forma que eu aprendi. Porque você tem dois caminhos na vida. Ou você escolhe repetir os padrões, ou você pode escolher fazer tudo diferente. Isso é o que diferencia você de outras pessoas. E qualquer coisa que eu fazia, vinha um cinturão nas minhas pernas, vinha um cipó nas minhas pernas, vinha prato nos meus pés. Minha mãe tinha aquela chinelazinha de madeira, fininha. Quando meu pai, por ser militar, meu pai nunca foi te expressar um eu te amo, dizer palavras de carinho, a forma de amar dele era diferente. Eu vim escutar o eu te amo do meu pai com 36 anos. Eu tenho 39, vou fazer 40 esse ano, há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás. Ele chegou e disse assim: meu filho, tem uma coisa que eu tenho muito orgulho que eu nunca te falei, eu tenho esse áudio guardado até hoje. Ele falou assim: eu tenho orgulho do homem que você se tornou, porque onde eu chego as pessoas falam bem de você. Eu nunca escutei ninguém falar um mal de você, algo mal. E talvez eu nunca tenha te dito um eu te amo, mas eu estou hoje aqui para te falar, eu te amo muito, você é um orgulho para mim. Aquilo ali,
Sabe aquele momento que você está tão feliz, você diz assim, Senhor, cumpri o que eu tinha para cumprir, pode me levar? A gente tem esses momentos, aquele momento eu tive isso. Só que o lado frio, às vezes, por não ter aprendido isso, fez com que naquele dia eu ia espalhando os cascalhos no chão. Eu ia perdendo a paciência dele. E eu ia bater na coxa. 4 anos de idade. E por mais que a gente ache que uma criança tem que compreender, ela não tem amadurecimento para compreender algumas coisas. Só que ontem a Zaya gritando dentro do carro, e ela teve um momentozinho lá de estresse dela e começou a se espernear, e eu parei o carro e eu tive que ser firme com ela, e eu falei assim, ó, você vai ficar de castigo? Ela, não papai, querendo se espernear, eu disse, você vai ficar de castigo. E eu fui firme com ela durante uns 10, 15 minutos, e aquilo ali me doeu muito, porque o Wayne olhou pra mim e começou a chorar. E eu disse assim, tá chorando por quê, filha? Ele disse assim, porque eu não gosto de ver você brigando com a Zaya. Eu disse assim, mas é pro bem dela. Quando vocês forem pais, vocês vão entender isso. É melhor eu ver meu filho chorar hoje, para que quando ele crescer, ele não faça com que eu e a mãe dele iremos chorar também. E foi muito difícil para mim ontem, mas eu sei que aquilo ali foi um momento de aprendizado para ela. Aquilo foi importante. E aí eu falei assim, filho, não chora. Eu sei, pai, que você está fazendo isso pro bem dela, mas eu não gosto de ver você brigar com ela. E eu nunca tinha brigado com a Zaya, mas ontem eu precisei ser filho. Ela se calou. Eu disse assim, o papai não quer brigar com você, mas você não pode fazer isso, que é feio. Ela olhou e disse assim, papai, eu posso ir aí? Eu disse, pode. Ela foi lá e disse assim, me desculpa, papai. E hoje eu vim no voo e teve um momento que aquilo ali foi apertando no meu coração, e quando eu cheguei no hotel eu comecei a chorar pensando nisso. Tem decisões que são duras, mas é preciso para que nossos filhos cresçam e se tornem pessoas bem-sucedidas. Se você me perguntar se eu sou uma pessoa bem-sucedida quando os meus filhos crescerem e forem melhores do que eu e a mãe deles somos, aí eu digo para você, eu fui bem-sucedido. Eu não preciso ser o melhor amigo do meu filho, eu preciso ser o pai dele. A Simone não precisa ser a melhor amiga do filho e da filha dela, precisa ser a mãe dela e a mãe dele, para que quando eles cresçam, eles se tornem nossos melhores amigos. Para que quando eles cresçam, mesmo saindo de casa, eles voltem para casa, porque eles têm vontade de estar lá com a gente. Foda. Agora chega, amanhã tem mais. Dentro de casa, ele aprende fora. Você decide mudar. A sua vida muda quando você resolve não viver mais aquilo que você viveu até hoje. As decisões que estão na palma da sua mão. Se você continua numa vida mediana, é porque você acorda todos os dias repetindo tudo aquilo que é mediano. Existe um estudo que mostra que 80% dos nossos hábitos são repetidos todos os dias. Cabe a você decidir mudar, agir, mudar. Decisão. Um dia eu tive uma vida completamente maluca, com 27 anos, bebendo, usando droga, me prostituindo com as mulheres. Uma vida completamente diferente do que eu vivo hoje. Completamente. Eu saía quinta-feira de casa, eu ganhava muito bem naquela época. Eu alugava um avião, botava 3, 4 mulheres dentro desse avião, fazia tiro, porrada, bomba final de semana, voltava na segunda-feira completamente destruída emocionalmente. E aí muitas vezes eu saía de Fortaleza para Sobral, que era a cidade que eu morava, e no meio do caminho, quantas e quantas vezes eu ficava olhando para uma curva, que chama a Curva da Morte, lá em Forquilha, uma cidade próxima a Sobral. Toda vez que eu passava naquela curva, eu dizia assim, e se eu passar direto, será que eu morro? Era o inimigo aqui, ó, dizendo assim, ó, ei, você não tem identidade, você não é amado, as pessoas te odeiam, você é só mais um, vai tudo dar errado. E a gente vai escutando aquelas coisas porque eu já tinha dentro de mim aquela semente de rejeição por conta dos abusos que eu sofri, por conta das rejeições, porque o rejeitado, a primeira característica dele é começar a atrair para perto dele pessoas que querem rejeitar ele. Você sofreu um abuso na infância, você é uma mulher, sofreu um abuso, você vai dizer, eu não quero um homem abusador. Você vai para uma festa e tem 200 homens, você se conecta com quem? Com um abusador. Você não atrai quem você quer, você atrai quem você é. A nossa mente é a central de criação da nossa realidade. Você não tem como ter uma vida completamente próspera se sua mentalidade for absurdamente compreendida por coisas escassas.
Você não vai criar uma realidade na sua mente e viver outra completamente diferente. Não tem como. Então tudo está começando aqui, ó. Os teus pensamentos, eles geram sentimentos. Os teus sentimentos geram ações. As tuas ações trazem resultados. Caramba, Simone, poderia te mandar um áudio, poderia te mandar qualquer coisa, mas eu vou fazer como eu sempre faço quando a gente tá junto. Olha que coisa doida, era só 1 hora, né? Aí o pessoal pediu, Carlinhos, deixa, por favor, continua, eu tô impressionado. Sabe o que é isso? É o dom da palavra.